Você já se perguntou o que significa ter fé de verdade? Fé que desafia a lógica? Fé que resiste ao tempo? Fé que se mantém firme mesmo quando tudo parece perdido? Se essa pergunta tocou o seu coração, fique comigo até o final deste vídeo, porque hoje vamos mergulhar na trajetória do homem que se tornou o símbolo máximo de confiança em Deus. Abraão, o pai da fé. Uma história real, transformadora, que até hoje ecoa como um chamado para todos aqueles que desejam viver uma vida de propósito, obediência e intimidade com o Criador. Prepare-se para conhecer a jornada de um homem comum, com dilemas como os seus, mas que escolheu acreditar no impossível. E se você busca direção, respostas ou simplesmente um renovo espiritual, este vídeo foi feito para você. Aproveita e já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você encontra mensagens que alimentam a alma e fortalecem o seu espírito diariamente. Abraão não começou sua história como o pai da fé. Ele era apenas Abrão, um homem comum vivendo na terra de Ur dos Caldeus, um local cheio de idolatria, deuses pagãos e uma cultura que não reconhecia o Deus verdadeiro. Foi nesse cenário que o Senhor o chamou, com uma ordem que, para muitos, soaria absurda. Sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Sem mapa, sem destino exato, apenas uma promessa. Você teria coragem de largar tudo? Deixar sua zona de conforto, família, segurança e estabilidade por uma palavra? Abrão teve. E aqui começa a lição que carregamos até hoje. A fé genuína começa onde termina o controle humano. A obediência de Abraão foi radical. Ele não pediu garantias, não esperou ter tudo sob controle. Ele apenas foi. E quantas vezes na nossa vida Deus também nos chama a sair da zona de conforto, a abandonar caminhos que parecem certos aos olhos humanos, mas que nos afastam do propósito eterno? Abraão nos ensina que fé é ação. Fé não é sentir que tudo vai dar certo, mas decidir obedecer mesmo quando o coração treme de medo. E essa decisão muda tudo. Quando obedecemos a Deus, mesmo sem entender, nós liberamos o céu para agir em nossa direção. E foi exatamente isso que aconteceu com Abraão. A cada passo de fé, Deus confirmava a sua aliança. Mas não pense que a caminhada foi fácil. Abraão enfrentou fome, conflitos, dúvidas e até desilusões. Houve momentos em que ele tentou ajudar a Deus a cumprir suas promessas, como quando teve um filho com Agar, a serva de Sara. Isso mostra que ele era humano, como eu e você. E mesmo assim, Deus não o rejeitou. Pelo contrário, reafirmou sua promessa. Porque Deus não está procurando pessoas perfeitas, mas corações obedientes. Mesmo com erros, Abraão permaneceu crendo. E esse é o verdadeiro poder da perseverança espiritual. Confiar em Deus mesmo quando os resultados parecem distantes ou contraditórios. A prova mais marcante da fé de Abraão veio com um teste que nos deixa sem palavras. Deus pede que ele sacrifique seu filho Isaque, o filho da promessa, aquele que havia nascido quando Abraão e Sara já estavam com idade avançada. Como entender isso? Como alguém pode aceitar entregar o próprio filho em obediência? Mas Abraão confiava tanto em Deus que cria que, se necessário, o Senhor ressuscitaria Isaque. Essa é a fé que move montanhas. A fé que renuncia ao mais precioso, acreditando que Deus tem um plano maior. E no último instante, Deus intervém. Isaque é poupado e Abraão vê mais uma vez o agir sobrenatural de Deus. Esse episódio não é apenas um relato bíblico,
é um espelho para nossas vidas. Quantas vezes Deus nos pede algo que amamos? Uma amizade, um emprego, um sonho, e nós resistimos. Abraão nos mostra que quanto mais difícil for o que Deus nos pede, mais gloriosa será a recompensa. Porque quando entregamos tudo a Deus, descobrimos que Ele é tudo o que realmente precisamos. Fé é confiar que, mesmo sem ver, Deus está no controle. E se hoje você está sendo desafiado a renunciar, a obedecer ou simplesmente a esperar, lembre-se, o mesmo Deus que guiou Abraão está com você. Abraão viveu debaixo de promessas. Deus lhe disse que faria dele uma grande nação, que abençoaria aqueles que o abençoassem e amaldiçoaria os que o amaldiçoassem. E mesmo sem ver isso se concretizar plenamente em vida, ele creu. Hoje, bilhões de pessoas reconhecem sua linhagem espiritual. Isso é o cumprimento de uma promessa feita a um homem que ousou acreditar. Isso também nos ensina sobre o tempo de Deus. Às vezes, o que Ele prometeu para nós não vai acontecer imediatamente. Mas se Ele falou, vai acontecer. Pode demorar, pode parecer improvável, mas vai acontecer. Porque Deus é fiel para cumprir o que promete. E talvez você esteja vivendo exatamente esse tempo de espera. Você já obedeceu, já creu, já entregou, mas a promessa ainda não se cumpriu. Não desanime. O Deus de Abraão é o seu Deus. Ele não mudou. O silêncio de Deus não é ausência, é preparo. Ele está trabalhando em áreas que você não vê, alinhando situações, fortalecendo sua fé e moldando seu caráter. Abraão esperou 25 anos para ver Isaque nascer, mas ele não desistiu. Ele permaneceu firme, alimentando a esperança dia após dia. E essa perseverança é o que diferencia os que vivem as promessas dos que apenas ouvem promessas. Você quer viver as promessas de Deus? Então seja como Abraão. Obedeça mesmo sem entender. Persevere mesmo sem ver. Creia mesmo quando parecer impossível. Essa é a fé que atrai o favor do céu. Essa é a fé que move o coração de Deus. E se você tem sentido o Espírito Santo falando com você neste vídeo, é hora de dar uma resposta. Talvez você precise abandonar algo, confiar mais ou simplesmente recomeçar. Seja o que for, faça como Abraão. Diga sim ao chamado de Deus. Porque quem caminha com Deus nunca perde. Pode até parecer que está tudo parado, mas no mundo espiritual, as coisas estão se movendo. Agora, se essa mensagem falou com você, clique no botão de curtir, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreve no canal. Aqui você encontra reflexões que edificam sua fé e fortalecem sua caminhada com Deus todos os dias. E antes de encerrarmos, quero orar por você. Feche seus olhos, se puder, e entregue este momento ao Senhor. Senhor meu Deus, hoje eu te agradeço pela vida de cada pessoa que assistiu este vídeo. Obrigado pelo exemplo de Abraão, que mesmo com medos e incertezas, escolheu confiar em Ti. Pai, fortaleça a fé deste irmão e desta irmã. Dá-lhes coragem para obedecer, sabedoria para esperar e força para perseverar. Que o Teu Espírito Santo os guie em cada decisão e que a paz que excede todo entendimento inunde os seus corações. Que assim como Abraão, eles vivam o cumprimento das suas promessas. Em nome de Jesus. Amém. Lembre-se, Deus não está procurando perfeição, está procurando fé. E a sua fé pode mudar destinos, abrir portas e escrever novas histórias. Continue firme, porque o melhor de Deus ainda está por vir. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.